Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso, mais uma vez estou aqui com vocês, Dr. Gleidson Arouca, lembrando todos que o programa Seu Sorriso inédito, 8h30 da noite, segunda-feira. Então toda segunda tem um programa novo, tem uma história nova, uma discussão diferente, e durante a semana tem as reprises que você acompanha aqui na grade da TVC News. Então, se não deu para assistir na segunda, pode assistir qualquer outro dia da semana, um dia vai passar a noite, a madrugada. Quer dizer, o importante é toda semana acompanhar, tirar suas dúvidas, porque a intenção do programa é exatamente essa, espalhar informações, espalhar conhecimentos, gerar dúvidas na cabeça de vocês para que vocês se sintam estimulados a cuidar dos seus dentes, a cuidar da sua saúde bucal, ter sorrisos mais bonitos, mais saudáveis, procurar o seu dentista, acabar com aquela história de buscar o seu dentista só quando algum dente quebra ou quando começa a doer. Isso é coisa antiga, isso é coisa do passado, que a gente sabe que não funciona. Então, a maneira de trabalhar hoje a saúde oral é fazendo boa higienização em casa, tendo todos os cuidados que o seu dentista te ajuda, ele te auxilia, ele te passa as informações, os mecanismos para fazer isso aí. Então você faça um bom cuidado, tenha um bom cuidado em casa e faça o acompanhamento com o seu dentista, porque tem situações em que somente ele consegue observar, somente ele consegue enxergar. Muitas vezes ele vai pegar uma lesão ali de maneira precoce, bem no início, então você nem sentiu nada, você não percebeu que nada quebrou, que nada está doendo. As pessoas às vezes chegam no consultório e falam isso, falam, doutor, eu não estou sentindo nada. E quando vai fazer um exame, já tem problemas ali, você tem lesões, você pode ter um problema periodontal, de repente você está com problema de oclusão, tem os problemas da cárie. Então é importante que você vá ao consultório para que esses problemas, quando surgirem, se surgirem, que sejam diagnosticados no início. E quanto mais cedo, isso para todo problema, para toda doença, quanto mais cedo nós conseguimos diagnosticar, melhor são as chances de tratamento. Você tem tratamentos mais conservadores, você não vai, por exemplo, precisar de repente de ter que fazer canal, de ter que fazer bloco, de arrancar ali um dente seu. Então é muito importante esse acompanhamento. Não deixem para visitar o seu dentista só quando o seu dente dói, só quando o seu dente sangra, só quando ele já está mole demais e aí não tem jeito, tá? Então peguem esse hábito de cuidar bastante em casa com essas informações todas que a gente vai passando aqui, que a gente vai discutindo, tá? Lembrem disso, uma boa escovação, uso do fio dental diário, um creme dental bacana, e acompanhem com o seu dentista lá 2, 3 vezes por ano, uma vez por ano, cadê isso aí? Ele vai te dizer qual é a frequência exata para vocês. Quando nós falamos, visite seu dentista a cada 6 meses, quer dizer, isso é uma coisinha também um pouco batida, um pouco passada, mas isso seria um prazo para uma situação inicial, porque quem vai dizer para você melhor qual é o espaço que você tem que dar entre uma consulta e outra é o seu dentista, porque ele já te acompanha, ele conhece os seus problemas, ele sabe das suas dificuldades, então ele sabe muito bem que se te deixar um ano sem voltar ao consultório, você de repente vai ter algum problema ali surgindo. Da mesma maneira, o contrário pode aparecer, quer dizer, ele pode ficar tranquilo, solto, te deixar livre durante um ano, porque ele sabe que nesse período você vai ter a condição, a capacidade de cuidar muito bem daqueles dentes, ter uma boa saúde oral e não vai correr risco de desenvolver ali grandes problemas. Então isso é uma coisa pessoal. A odontologia, de consultório, ela trabalha de maneira individualizada. Cada cidadão, cada pessoa, cada cliente desse tem um plano de tratamento, tem um tipo de tratamento, tem uma maneira diferente, uma abordagem diferente de tratamento, então ela é sempre individualizada, quer dizer, o que serve para você de repente não serve para o seu vizinho, o que serviu lá bem para sua tia pode não ser a melhor maneira para você, por isso é importante que você visite o seu dentista, não deixe nunca de acompanhar com o seu dentista, como está andando, como está a situação atual dos seus dentes, da sua gengiva, da sua cavidade oral, que a gente fala de língua, fala de bochecha, você faz exames para ver se não tem nenhuma lesão diferente, procura ali lesões até para câncer bucal, que isso é muito importante. Toda vez que você vai no consultório, você pode não perceber, mas o dentista procura lesões, ele está sempre olhando para ver se tem algo diferente, então isso também é muito importante, tá? No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre dentaduras, que é uma coisa que quando a gente comenta, quando fala nesse tipo de trabalho, muita gente torce o nariz e fala, mas ainda usa a dentadura hoje? Vamos saber se a dentadura ainda é trabalhada, quais seriam as alternativas, o que dá para fazer para substituir. Vamos falar um pouquinho sobre doença periodontal também, que na odontologia ela é assim, o segundo tipo de doença mais prevalente, ela só perde para cárie. Então, tirando a cárie, a doença periodontal é a que mais atinge a população. É importante que você fique atento a alguns sinais, a alguns sintomas, e vamos responder também a dúvidas de 2 amigos.
sempre, né, quando vocês mandam essas perguntas, quando vocês mandam uma crítica, uma sugestão, isso me ajuda muito, ajuda vocês, e foi assim que nós caminhamos. Eu sempre falo isso, né? Chegamos à 8ª temporada do programa Seu Sorriso através da ajuda de vocês, dessas dúvidas, dessas questões que vocês levantam. Então, você que gosta de participar, você que tem interesse, de repente, de ter uma pergunta respondida aqui, você que tem uma dúvida, muitas das vezes, né, aquilo fica na cabeça da gente assim, poxa, eu não vou perguntar porque pode ser uma dúvida boba, né? Vou passar por bobo. Isso não existe, tá? Toda dúvida tem que ser respondida. Você não deve ficar com uma questão na sua cabeça. Procura, né, o profissional para responder. Manda para cá. Se eu não conseguir responder, né, eu vou procurar ali uma resposta para você. Mas sempre tente sanar essas questões, tá? Não fique com uma pergunta ali martelando na sua cabeça sem uma resposta objetiva de quem trabalha na área. Para fazer isso, você pode usar um e-mail. Tá? Então tem lá um computador, manda um e-mail para programa-seu-sorriso@hotmail.com. Isso é muito fácil, né? A maioria hoje, além de acesso à internet, tem, né, os seus telefones, os seus smartphones que funcionam muito bem para isso. Se quiser, pode ligar, tá? Então a pergunta pode ser feita também pelo telefone 25222703. A gente anota e responde aqui. E para facilitar, no que hoje ainda está facilitando ainda mais essas comunicações, pode mandar pelo WhatsApp, manda uma mensagem rapidinha lá pelo WhatsApp, cadastra o nosso telefone, que é o 998174678, cadastra no seu telefone e manda mensagem pelo WhatsApp também que eu tento responder. Então, para finalizar esse primeiro bloco, eu vou responder uma questão que veio dessa forma que a gente faz ao longo dessas 8 temporadas. É uma pergunta da Maria Alice, ela colocou que mora no centro. Eu sempre peço para que vocês coloquem isso, né? Bota o nome, e não precisa botar nome de rua, telefone, nada disso, só coloque o bairro de onde vocês estão mandando as perguntas, porque é interessante para a gente, né, saber de onde estão aí esses telespectadores, né, quais são os bairros que mais participam. Ela é do centro e ela quer saber, né, se é verdade a história de que quando você toma antibióticos enquanto é criança, o seu dente vai ficar fragilizado. E isso aí é uma questão que foi batida, foi muito falado no passado e acabou enraizando na cabeça das pessoas como uma verdade. E não é, né, exatamente dessa maneira que a coisa funciona. Quer dizer, você chega na fase adulta e fala, eu era muito doentinho, tomei muito remédio, então os meus dentes foram estragando por conta disso. Tá? Não foi exatamente por conta do remédio que seu dente estragou. É difícil, né, para a gente falar qual é o problema. Pode até ser o meio do antibiótico, né, a maneira de tomar, de repente o xarope, mas o remédio em si, né, ele não causa danos às estruturas dos dentes. O que antigamente se via e que hoje não se vê mais, porque, né, há todo um cuidado em relação a essa questão, eram alguns manchamentos, principalmente com antibióticos à base de tetraciclina, que era usada lá na primeira infância. Ele causava uma alteração de cor nos dentes, e quando a criancinha trocava o dente, ele vinha bem manchado. Então, né, houve um momento em que as crianças tinham muitos problemas com relação a esses manchamentos por conta de uso de tetraciclina, mas isso, né, foi descoberto, foi estudado, foi trabalhado. Hoje em dia não se usam esses tipos de antibióticos, ou os antibióticos que se usam hoje em dia não causam esse tipo de problema. Tá? Então, se vai usar esses antibióticos que gerariam esse tipo de questão, ele não vai ser usado mais na primeira e na segunda infância, vai ser usado depois, em que o dente já está pronto, e aí não teria mais a condição de manchamento. Mas para fechar a questão, a história dos antibióticos estragarem os dentes, isso é mais um mito do que uma verdade. Tá? Então você, né, quando é criança, pode ali até usar bastante remédio, né, ter uma saúde um pouquinho mais frágil, precisar de um cuidado médico um pouco mais acentuado, mas desde que tenha uma boa higiene, uma boa limpeza, né, um bom cuidado em relação aos seus dentes, cuidados com a alimentação, os dentes não vão sofrer por conta disso. Tá? Então vamos tentar destruir esse mito aí. Legal? O programa Seu Sorriso vai dar uma paradinha, daqui a pouco, segundo bloco. Não sai daí. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana.
Lembrando mais uma vez os nossos canais de comunicação para você que quer participar, mandar aí uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, contar uma história. Então as pessoas têm aproveitado bastante esses canais, né? Isso me ajuda. Entra em contato pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com, pelo telefone 25225-703 ou pelo WhatsApp 998174678. É só mandar aí as suas questões, a gente vai montando, vai encaixando dentro de um programa e de outro. E eu sempre digo também isso, né? Às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos. Então pessoas que às vezes, né, deixam passar, não mandam a sua pergunta, ou às vezes, né, acabam deixando essa situação, né, se esticar um pouquinho mais. Você mandou a sua questão, vai responder para você e para várias pessoas, tá? Então não deixe de participar. Eu sempre agradeço a participação de todos vocês. Uma outra situação que é muito levantada, né, e que eu trouxe aqui agora é em relação às dentaduras. Vocês sabem que a odontologia vive um momento muito bacana, né? Nós temos várias opções de tratamentos que são oferecidos aos nossos clientes. Cada ano que passa, né, a odontologia vai se especializando mais. Quando eu falo se especializando, é desenvolvendo, vamos dizer assim, melhor, né? Então vai evoluindo com novas técnicas, com novos materiais, com novas descobertas. Quer dizer, a parte científica trabalhando muito bem para que nós possamos levar para vocês sempre o que há de melhor, o que há de mais moderno, né? Novas possibilidades para situações que de repente no passado não eram resolvidas de maneiras muito fáceis. E aí, conforme foram chegando os implantes, conforme os implantes foram ficando cada vez mais acessíveis a todos, uma questão começa a ser levantada e começa a ser discutida, que é o uso das dentaduras, né? Você fala em fazer uma dentadura, ou que, né, um cliente usa uma dentadura, ou não sei, um tio lá usa, e tem gente que acha que isso é coisa ultrapassada, que hoje não se faz mais isso. Mas não é exatamente dessa maneira, tá? Então, grande parte da população brasileira é dentado total, quer dizer, não tem dentes nenhum. Muitas dessas pessoas perderam todos os seus dentes numa fase muito precoce, enquanto ainda eram jovens, né? Ou tem gente que perdeu isso na adolescência, outros, né, naquela juventude ali dos 20, 30 anos. E a gente sabe que quanto mais cedo esses dentes são perdidos, menos osso essa pessoa vai ter depois para fazer os implantes, e aí as coisas começam a complicar, começa a depender de enxerto. Muitas pessoas, né, não têm vontade de passar por essas situações, outros às vezes têm vontade, mas a condição financeira, né, não encaixa ali, não acerta, porque quanto mais procedimentos, né, mais caro vai ficando o tratamento. Mas resumindo, né, o que eu quero dizer é o seguinte: a dentadura ela acaba chegando como uma alternativa, e uma alternativa que vai trabalhar, que vai fazer a sua função. Então, se você tem uma dentadura, né, bem feita, bem trabalhada, lógico que ela vai servir muito para aquelas pessoas, tá? Seja, né, por uma necessidade, por uma falta às vezes de condições, né, de parte ou de estrutura óssea, ou de condições financeiras, ou muitas das vezes por opção, por não querer passar pelos procedimentos cirúrgicos, né? Tem gente que não quer passar, né? Outros de repente não estão aptos por algum problema de saúde maior, mas a dentadura vai fazer ali o seu papel, tanto com a função estética, né, a parte fonética, para mastigação. O que acontece é que conforme os implantes ficaram, né, mais acessíveis, mais pessoas começaram a usar, quer dizer, o ganho da qualidade de vida com essas próteses em relação às próteses convencionais, ele é muito grande, né? Quer dizer, a situação é muito diferente. E aí, aqueles que usam, né, as dentaduras, que às vezes trabalham bem com as dentaduras, vivem bem, começam a querer fixar. Então, né, para a gente entrar numa outra parte aqui da discussão, quando, né, eu sou questionado, ou até os colegas são questionados se as dentaduras ainda são utilizadas, a resposta é sim, são utilizadas, são bem utilizadas, muitas pessoas vivem bem com isso aí, tá? É uma forma de tratamento, é uma opção, a gente não pode descartar, é uma alternativa. Aí fala assim, é a melhor? Não sei, de repente para cada situação, né, a gente acha uma maneira ali, pode não ser a mais confortável, mas ainda assim é uma forma de tratamento, então ela existe e pode ser, né, que você viva bem com uma dessa. Aí chegamos na outra parte dessa discussão. E quem usa e está querendo melhorar, né? Quem usa e de repente não gosta ou não se adapta, o que pode fazer? A gente costuma falar que assim, a melhor alternativa, né, hoje para quem perdeu todos os dentes é tentar colocar os implantes, porque a prótese em cima desses implantes ela vai ficar fixa. Então você vai fazer ou de encaixe ou ela parafusada mesmo, né? Então a pessoa que usa a dentadura ela tem muita dificuldade, principalmente com a dentadura de baixo,
A parte inferior é muito ruim, porque ela tem pouca retenção, ela balança, ela mexe, né? A língua joga ela para cima, então o cliente que usa a dentadura inferior, ele acaba equilibrando aquela prótese. Depois de um tempo ele acostuma a usar, ela machuca num canto, machuca no outro, mas ele vai acostumando a usar aquilo ali. Resumindo, né? Quem tem prótese e quer se livrar dessa prótese removível, quer dizer, a maneira mais indicada é colocação de implantes e fazer, né, um tipo protocolo em que ela vai ser parafusada, não vai sair. O cliente em casa vai tentar tirar e não vai conseguir, porque ela está presa mesmo. Aí esse cliente ganhou tanto em mastigação, né, ganhou bem na parte fonética, porque não tem que ficar equilibrando aquela prótese, a estética está bacana, bonita, né, não depende muito dos implantes, a estética está mais relacionada à prótese, mas o ganho em qualidade ali foi muito grande. E aí vem a outra situação, né? A questão é a seguinte, quer dizer, se você fizer um trabalho desse, né, em cima e embaixo, você acaba gastando um dinheiro um pouco maior, sem dúvida. E muitas pessoas, né, chegam ao consultório, questionam um dentista em relação a esses valores. Falam, doutor, mas eu não tenho dinheiro para tudo, se fosse escolher, né, era melhor prender a de baixo, prender a de cima, o que a gente faz? Uma opinião pessoal, né, uma coisa minha, eu acho, né, que quando a pessoa vai optar, vai escolher entre fazer uma fixa dessa sobre implantes, ou na parte de cima ou na parte de baixo, geralmente, e eu falo geralmente porque no primeiro bloco eu falei que os trabalhos são individualizados, geralmente é melhor prender a de baixo, porque a de baixo o cliente tem mais dificuldade para conviver com ela solta. A de cima geralmente tem uma boa fixação, ainda que não seja totalmente fixa, mas ela tem uma boa fixação, né? Ela pode balançar um pouquinho, mas ela dificilmente cai, então ele convive bem com aquilo ali. Se você fizer, né, um trabalho para fixar de baixo, você vai viver bem com a de cima removível, parcialmente removível, ou de repente, né, adiar um pouco esse trabalho na parte de cima, tá? Então, resumindo o que nós falamos nesse bloco, as dentaduras são utilizadas, muitas das pessoas são beneficiadas com o uso das dentaduras, né? Imagine uma pessoa sem dente algum, como faria para comer, para conviver, né, para sorrir, para lidar com outras pessoas, é um problema muito grande. Então a dentadura passa a ser, né, num primeiro momento, uma escolha inicial, simples, rápida e barata. Conforme, né, você vai avançando na opção de tratamento, aí os implantes entram com força ali, com vontade, desde que, né, todas as condições indiquem que aquele paciente pode fazer esse tipo de trabalho, né, parte óssea, né, a parte da saúde de uma maneira geral, medicamentos. Então tem várias coisinhas que são investigadas antes de fazer os implantes, mas se tiver tudo direitinho, você vai para os implantes, fixa essa dentadura e está resolvido. Legal? Eu espero ter respondido algumas dúvidas de vocês. Se ficou ainda alguma coisa, entre em contato aí pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, que eu tento responder no próximo programa, tá bom? Não sai daí que o terceiro bloco volta rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, esse é o terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Falei para vocês no bloco passado sobre dentaduras, falei para vocês sobre edentados totais, né? O Brasil tem uma população de edentados totais muito grande, muitas das pessoas que vivem no Brasil, principalmente os mais idosos, sem dúvida, já perderam todos os seus dentes. E isso é um fato, né? Isso aí é estatístico. A gente falou um pouco sobre dentadura, sobre implante, mas o que leva essas pessoas a chegar a esse ponto, né? Por que foram perdendo esses dentes? Por que hoje em dia tantos brasileiros vivem sem os dentes? E isso aí tem uma série de fatores, né? Muitas situações são explicadas, são justificadas. Eu já comentei aqui também que a odontologia viveu num passado não tão distante a época das extrações, né? Que a gente fala que era uma fase cirúrgica, uma fase mutiladora, em que a maior parte dos tratamentos era baseada em retirar os dentes. Nós não tínhamos tantas opções quanto temos hoje.
né? Então, de repente, o paciente chegava lá no consultório com o dente doendo, com a coroa fraturada, quer dizer, as alternativas eram pequenas, o dentista acabava removendo. E, né, a gente escuta a seguinte frase: eu estou sem esses dentes porque a culpa foi do dentista, o dentista tirou um dente bom, não sei o quê. Mas a gente não sabe exatamente qual era o contexto, né, o que estava acontecendo naquele momento, quais eram as ferramentas que ele tinha naquela situação, ferramentas que eu falo, né, de técnicas, de opções, de planos de tratamento. Mas uma coisa é certa, né, muitos desses dentes que foram sendo perdidos ao longo desses anos, sem dúvida foram perdidos por uma doença chamada doença periodontal, que é a segunda doença que mais atinge a cavidade bucal. Tá? Então, tanto no brasileiro quanto na população mundial, você tem a cárie como a doença que mais atinge a população, a doença periodontal vem logo em seguida. E às vezes os sinais, os sintomas de um problema desse, eles são negligenciados. O paciente acha que aquilo ali não é nada demais, tá? Mas a doença, conforme ela avança, ela leva esse paciente a perder vários dentes, ou em alguns casos a perder todos os dentes e entrar naquele grupo que a gente está falando dos brasileiros, dos identados totais, que vão ter que trabalhar com as dentaduras. Então, doença periodontal é um negócio muito sério. A doença periodontal, ela tem relação, ela está correlacionada com vários outros problemas de saúde em outras áreas do corpo, né? Eu falo saúde bucal aqui às vezes, mas a gente sabe que não tem como separar a saúde que está na boca da saúde que está no resto do corpo, né? Se você está doente por alguma estrutura da boca, você está doente. Se você tem uma infecção nos dentes, você está doente, tá? Então, essas bactérias que destroem o dente, no caso da doença periodontal, são bactérias muito perigosas, muito virulentas. Elas acabam agredindo de uma maneira muito rápida, muito agressiva, tá? Elas rodam corrente sanguínea, elas podem se instalar no coração. Então, articulações, elas geram uma série de problemas que muitas das vezes as pessoas não se dão conta. E quando a gente fala em doença periodontal, né, você tem que ficar atento aos primeiros sinais, aos primeiros sintomas. Quer dizer, a doença periodontal começa de uma maneira muito leve, chamada gengivite, que é a inflamação da gengiva, né, principalmente as papilazinhas, né, você percebe que ela está um pouco mais inchada, ela está um pouquinho mais vermelha. Então, quando você escova o dente, sangra, sai sangue ali. Muitas das pessoas, só de conversar, já percebem sangramentos na gengiva. Essa inflamação, ela ainda não atingiu as estruturas de suporte do dente, por isso que ela se chama gengivite, ela está num estágio inicial, mas ela vai avançar se não for trabalhada para curar, para resolver esse problema. Então, o que vocês devem ficar atentos, no primeiro sinal, primeiro de todos, sangramento na gengiva. Você foi escovar, saiu sangue, você foi comer alguma coisa, saiu sangue. Tem a propaganda, né, uma famosa lá do creme dental da Colgate, né, que o rapazinho come a maçã, a mocinha come a maçã, fala: ih, tá com sangue na maçã. Quer dizer, aquilo ali, né, dentro daquele filmezinho, eles mostram exatamente isso. Às vezes é o primeiro sinal, né, é o sinal que você tem que estar atento. E ali, né, fala do creme dental, mas assim, não é o creme dental sozinho que vai resolver o seu problema, tá? Mas percebeu que tem sangramento, tem coisa errada, tá? Não pode sangrar à toa. Então procure o seu dentista, primeiro passo. Você vai procurar o seu dentista, ele vai tentar identificar quais são essas áreas que estão inflamadas, vai procurar ali de repente algum acúmulo de tártaro, né, de cálculo dental, vai procurar remover isso aí, te orientar de uma maneira para que você possa limpar melhor. Na maior parte das vezes é só placa bacteriana, então se você melhorar os cuidados em casa, isso aí vai melhorar também. Mas, se você não procura ajuda, se aquilo ali continua, se você acaba acostumando com aquele sangramento, né, acha que está normal, a doença vai evoluir. Então você sai da gengivite para entrar na periodontite, né, quer dizer, você está num estágio mais avançado dessa doença. E nesse segundo estágio, o que começa a acontecer é a destruição das estruturas que seguram esse dente. Então a gente está falando ali, né, de osso, principalmente, né, dos ligamentos. Quer dizer, você tem aquela parte bruta, vamos colocar assim, que segura a raiz, ela começa a ser destruída. Você percebe que os dentes vão ficando maiores. A pessoa chega no consultório e fala assim: ó, parece que meu dente está saindo, ele está ficando maior, estou começando a ver raiz, né? Você percebe acúmulos de placa, acúmulos de tártaro. Então tem um sangramento mais abundante. Muitas das vezes você vai ter também saída de secreção, né, pus, vai dar um cheiro muito ruim, pode ficar, né, a gengiva bem ulcerada, quer dizer, ela está muito inchada, qualquer toque vai sangrar bastante.
Então a doença vai avançando e como o organismo não tem como se defender sozinho, o que o organismo faz é ir recuando desse depósito de tártaro, de cálculo. Ele vai recuando, ele vai destruindo o osso, ele vai destruindo ligamentos, aquele depósito vai ficando cada vez maior, mais profundo, o dente começa a ficar bambo, vai ficando mole e existe, né, uma linha em que se você ultrapassa aquele limite, o dente não tem mais tratamento. Quer dizer, o tratamento volta lá para o passado e passa a ser cirúrgico, que é o quê? Remover uma estrutura, porque ela está tão infeccionada, né? Ela chegou a um ponto tão crítico que não tem como ser recuperado, você precisa remover aquele dente. E quando chegou nesse ponto, você removeu aquele dente, você teve uma perda óssea muito grande que pode até te atrapalhar a fazer um implante depois. Olha como a coisa é sério. Isso aí ele é contagioso, né? Ela é provocada por bactéria, então você tem uma área, né, que está sofrendo por esse problema, ela vai também seguindo para outros nichos, você começa perdendo um dente, perdendo 2, 4, 8, daqui a pouco chegou no nosso bloco passado, que é a dentadura. Isso sem falar de todos os problemas, né, que ele traz junto. Como eu disse, essas bactérias que estão na boca, elas não ficam só na boca, elas vão correr a corrente sanguínea toda e podem te trazer uma série de problemas. Então começou a sangrar, você percebeu alguma mobilidade, tem pus, está com gosto ruim, está com cheiro ruim, procura o seu dentista o mais rápido possível. Tá? Se ele não for especialista nessa área, ou se de repente, né, ele sentir que você precisa de um especialista, quem trabalha como especialista nessa área chama-se periodontista. Então o periodontista é aquele que se dedica a cuidar da gengiva, das estruturas que seguram o dente, né? Ele vai trabalhar para recuperar essas estruturas. E é um problema muito sério, porque uma vez que você deixou essa doença desenvolver, você vai estabilizar, mas dificilmente, né, você vai recuperar esse osso perdido, essa estrutura perdida. Então tem que agir o quanto antes possível, tá? Então fica o alerta aí para vocês. Primeiro sinal, sangramento, né? Começou a sangrar, procure o seu dentista imediatamente. Não deixe evoluir, porque isso traz muitas pessoas aos consultórios e muitas das vezes, né, como é um tipo de problema que não gera dor, ela vai adiando e quando chega a buscar ajuda, o dente já era, se perdeu, ele sai inteiro, sai igual um dentinho de leite, balança assim. Tá? Tem situações que a pessoa perde o dente em casa na hora de escovar, escovou, puf, caiu na pia. Isso é muito ruim, isso é muito triste, tá? E não precisa passar por isso. Tem profissionais aí prontos para te ajudarem, tá legal? Não saia daí que o quarto e último bloco do programa Seu Sorriso volta já! Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos fechar os assuntos dessa semana respondendo a mais uma questão. Dessa vez, quem mandou a pergunta foi o Jorge Barros, mora no Cordoeira, e ele quer saber em relação aos fixadores de dentadura. Como nós falamos de dentadura, eu peguei essa pergunta dele e coloquei no programa aqui de uma vez, porque é um assunto muito interessante. Os fixadores, aqueles tipo Fixodente, Corega ou outros de mercado, né, que trabalham de maneira igual, eles vêm em formato de pasta, em formato de pó, em adesivos, né, e assim, a função é ajudar aquela pessoa que usa uma dentadura a prender um pouco mais aquela prótese. Então, às vezes ele tem uma prótese que não está tão fixa quanto ele gostaria, muitas das vezes porque ele tem um rebordo muito fino, né? Não tem uma área chapeável grande para ajudar a fixar, ou ele vai numa festa, ele vai no churrasco, ele quer prender um pouquinho dessa prótese, ele vai usar os fixadores. O que acontece, né, aqui no Brasil é que a gente acaba subutilizando um pouco esse tipo de produto. Porque a dentadura, ela, né, naturalmente é uma prótese removível, ela não é fixa. Então não tem como o cliente esperar que ele vai fazer uma dentadura, que ele vai comer, que ele vai, né, falar e que ela não vai mover. Ela move, ela está presa só por gengiva, lembrem disso.
por melhor que ela tenha sido feita, né, você prendeu, ela está segura, a pessoa mexe o lábio, sorri, ela não cai. Mas se você morder de um lado, ela balança do outro, morder na frente, ela vai balançar, que isso aí acontece. Só que às vezes os fixadores são pouco utilizados, né, porque o dentista acha que se tiver que usar um fixador desse, é porque o trabalho não foi bem feito, ou o paciente usa isso, e isso não é verdade. Tá? Como eu estou falando, a prótese ela é naturalmente removível, e isso é só para dar uma segurança a mais. Você não precisa usar todo dia, você pode usar, né, no dia que tiver um evento especial, você pode de repente guardar para uma festa, né? Mas a verdade é que é uma ajuda que você tem. Tá? Você às vezes usa uma dentadura, não tem condições ou não está pronto para fazer implantes para fixar essa prótese, quer que ela fique um pouquinho mais segura, pode usar perfeitamente esse tipo de produto, né? São produtos muito utilizados aí fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, né? Então eles são muito utilizados. Você vai pedir orientação ao seu dentista, né? O Jorge que está perguntando isso, procura o seu dentista lá, Jorge, ele vai te ensinar a usar, ele vai avaliar a sua prótese para ver se ela não tem como ser melhorada, né? De repente ela precisa ser trocada pelo tempo, às vezes ela está um pouco mais solta por isso, mas se ela estiver nova, justinha, direitinho, você quiser o auxílio dos fixadores, ele vai te mostrar como usar e tem certeza que vai te ajudar bastante, tá? Então você que quer usar, pode usar, porque ela dá uma estabilizada muito boa nesse tipo de trabalho, tá bom? Então, né, assim, quando falo em fixadores, o que eu gosto de deixar de mensagem é que é um a mais para vocês, tá? E aos colegas, né? Todo mundo que trabalha com prótese, às vezes acaba ficando, né, um pouquinho reticente na hora de usar um produto desse, mas é um a mais, é um complemento. Então você está dando, né, para o seu paciente conforto, segurança, ele vai sorrir até aparecer lá o terceiro molar da prótese dele, vai escancarar mesmo um sorrisão e a prótese vai ficar fixa, tá bom? Não tem problema nenhum. Você quer usar, só busca as orientações com o seu dentista que ele vai te indicar direitinho o uso desse produto. Legal? Espero que vocês tenham gostado das informações dessa semana, né? Pelo menos alguma coisa tenha ajudado vocês. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais programa Seu Sorriso. Espero todos vocês lá. Tchauzinho.